Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva, curta e acompanhe o canal. Bom, a sociedade contemporânea frequentemente separa a fé da esfera pública, promovendo a ideia de que a religião deve permanecer restrita à vida privada e eclesiástica. No entanto, a visão bíblica e teonômica não sustenta essa divisão. Religião é, por definição, um, um sistema total de vida e pensamento. Logo, a religião é o aspecto inescapável da existência do homem, em todas as esferas, desde a vida particular ou esfera privada até a política, economia, cultura e assim por diante. Deus governa sobre toda a criação e seu governo se manifesta através da aplicação da sua lei em todas as esferas da vida. Este vídeo abordará o papel dos crentes como agentes ativos na manifestação do reino de Deus na Terra, demonstrando que a influência cristã deve ir além dos limites da Igreja e alcançar todas as estruturas sociais, incluindo a política, a educação, a economia e a cultura. Cristo, em sua grande comissão, ordenou que os crentes discipulassem todas as nações, ensinando-as a obedecer a tudo que ele ordenou. Mateus 28, 18 a 20. Isso significa que a missão do cristão não se restringe à evangelização individual, mas inclui a transformação das estruturas sociais e a aplicação da justiça divina em todos os aspectos da civilização. Neste vídeo, exploraremos como os crentes devem viver e influenciar o governo de Deus na Terra, exercendo domínio conforme o mandato cultural. Gênesis 1, 26 a 28. E cumprindo sua vocação como embaixadores do reino. A teonomia reformada rejeita a ideia de que os crentes devem ser passivos diante do mundo, esperando apenas a consumação final da história. Pelo contrário, a Escritura ensina que os justos são chamados a estabelecer a justiça, a promover a verdade e a combater os sistemas ímpios que tentam usurpar a soberania de Deus. Toda a autoridade e governo pertencem a Deus, e qualquer governo humano que não esteja fundamentado na lei divina é uma tentativa ilegítima de autonomia. Assim, os crentes não podem se omitir diante das questões sociais e políticas, mas devem ativamente buscar a implementação da ordem divina em todos os aspectos da vida. Este vídeo, portanto, apresentará a fundamentação bíblica para o envolvimento cristão na sociedade. Analisará como os crentes podem influenciar as instituições de maneira piedosa e eficaz e abordará as implicações práticas desse chamado na atualidade. O governo de Deus já é uma realidade presente e os crentes têm a responsabilidade de manifestá-lo através de suas ações, influenciando a cultura e estabelecendo a justiça em todas as áreas da vida. A Bíblia não apresenta uma visão passiva do papel dos crentes no mundo. Pelo contrário, desde Gênesis até Apocalipse, a Escritura ensina que os justos
são chamados a exercer domínio, governar com retidão e aplicar a justiça divina na terra. A ordem de Deus a Adão no Éden já demonstrava essa vocação. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Esse mandato cultural não foi revogado, mas reafirmado ao longo das Escrituras, especialmente com a grande comissão de Cristo em Mateus 28, 18 a 20. A visão da teonomia reformada enfatiza que os crentes não devem se limitar a uma fé individualizada, mas são chamados a estruturar a sociedade de acordo com os princípios da lei de Deus. O governo de Deus não se limita à igreja, mas é uma realidade presente que se manifesta em todas as esferas da vida. A lei de Deus é um padrão eterno de justiça, e os crentes têm a responsabilidade de aplicá-la na política, na economia, na cultura e em todas as áreas da vida. A Escritura é clara ao afirmar que Deus exige justiça em todas as nações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. O governo humano deve estar subordinado à soberania de Cristo, através da obediência à lei revelada em Sua palavra, pois ele já reina sobre as nações. Salmo 2, 7 a 12. Assim, qualquer sistema político ou social que rejeite a lei de Deus está em rebelião contra seu governo e será julgado. A neutralidade não existe e todo governo tem ou fundamenta-se numa religião, pois todo governo baseia-se em algum sistema moral e ético. Se não for o governo de Deus e sua lei, será o governo de um sistema anticristão. O chamado dos crentes, portanto, é para serem luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 a 16. Promovendo o reino de Deus não apenas na igreja, mas em todas as esferas da civilização. Um dos maiores equívocos da teologia dos dois reinos é a ideia de que Cristo não governa diretamente sobre as nações no tempo presente, restringindo seu governo apenas à igreja, né? Restringindo o domínio de Cristo à esfera espiritual e eclesiástica. No entanto, essa visão não tem respaldo bíblico. A Escritura afirma claramente que Cristo é Senhor não apenas da igreja, mas de toda a criação. Após sua ressurreição, ele declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Isso significa que a autoridade de Cristo se estende a todas as esferas da vida: governo civil, economia, cultura, educação e direito. Não há território neutro ou onde Cristo não reine. Toda a sociedade será governada por uma lei, e essa lei sempre reflete uma cosmovisão e, por consequência, uma religião ou um sistema total de pensamento. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade ao afirmar que Cristo está acima de todo poder e autoridade e que Deus está sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés. Efésios 1, 20 a 22. O Salmo 2 é uma das passagens mais contundentes para refutar a ideia de que os governos podem ser neutros ou independentes da soberania de Cristo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 2, 10 a 12. Pois bem, aqui os reis e juízes da terra são chamados a se submeter a Cristo. Não há exceções. Não há espaço para um governo civil ou Estado secular que opere independentemente da lei de Deus. Se os governantes ou autoridades civis não reconhecerem a autoridade de Cristo, estarão em rebelião contra ele e sofrerão juízo. A imposição da lei de Deus sobre as nações não é uma opção, mas um mandamento divino. A separação entre Cristo e o governo civil é um mito moderno. Desde a ascensão de Cristo, os governos das nações são chamados a obedecê-lo. Negar essa realidade é negar o senhorio de Cristo sobre o mundo. A ideia de um governo secular, autônomo e neutro é, portanto, uma ficção anticristã criada para justificar a rebelião contra o domínio de Deus. A teonomia reformada ensina que os crentes têm um chamado ativo para transformar a sociedade através da aplicação da lei de Deus. Esse princípio está fundamentado no mandato cultural dado por Deus a Adão em Gênesis 1:28, onde ele ordena que o homem sujeite a terra e exerça domínio sobre a criação. Esse mandato não foi revogado, mas reforçado no Novo Testamento, através da grande comissão de Cristo, Mateus 28, 18 a 20, onde os discípulos são enviados a discipular todas as nações, ensinando-as a obedecer os mandamentos de Deus. A grande comissão não é apenas evangelizar indivíduos, mas ensinar as nações a obedecerem à lei de Deus. Isso significa que a sociedade deve ser moldada pelos padrões da Escritura e não pelos valores humanistas ou seculares. A teonomia rejeita a ideia de que a fé cristã é apenas uma questão privada ou restrita à igreja. Pelo contrário, ela afirma que a palavra de Deus tem aplicação em todas as esferas da vida, incluindo o governo, a economia, a justiça e a cultura. O ensino reformado histórico, especialmente no período dos puritanos, enfatizava a necessidade de construir sociedades baseadas nos princípios da lei de Deus. A nova Inglaterra puritana, por exemplo, estruturou seu governo e suas leis de acordo com as Escrituras. Os primeiros reformadores, como João Calvino, também estabeleceram modelos de governo baseados na moralidade bíblica. A decadência atual da sociedade ocidental é fruto do abandono desses princípios e da adoção do humanismo secular. A falha dos cristãos modernos em aplicar a lei de Deus na sociedade resulta em um mundo governado por leis anticristãs. Se os justos não governarem, os ímpios o farão. Portanto, o chamado dos crentes não é apenas para viver uma fé privada, mas para reconstruir a civilização sob a autoridade de Cristo. A visão moderna de que política e religião devem permanecer separadas é um mito criado para excluir a lei de Deus da esfera pública. A Escritura, no entanto, ensina que a justiça deve ser estabelecida conforme a lei do Senhor. Moisés declarou em Deuteronômio 4, 5 a 8 que a obediência às leis divinas tornaria Israel uma nação sábia e justa.
servindo de modelo para as demais nações. Ao longo da história, sempre que os crentes assumiram seu papel de influenciar a política e a legislação civil com base na lei de Deus, a sociedade experimentou justiça e prosperidade. O exemplo mais notável é a Reforma Protestante, que não apenas reformou a Igreja, mas transformou governos e sistemas legais, influenciando o desenvolvimento do direito ocidental. A questão fundamental não é se a política será influenciada por alguma religião, mas qual religião influenciará a política. A ausência de uma política cristã não significa neutralidade religiosa, mas a imposição de uma visão anticristã. Não existe um vácuo religioso. Quando os cristãos se retiram da política, o humanismo ou anticristianismo preenche esse espaço e impõe sua própria lei sobre todos. O apóstolo Paulo afirma que o magistrado é ministro de Deus para o teu bem. Romanos 13, 4. Isso significa que o governo civil deve operar segundo os padrões divinos. A recusa dos governantes em se submeterem à lei de Deus é um ato de rebelião contra sua autoridade. Como vemos no Salmo 2, os reis da terra que rejeitam a soberania de Cristo serão esmagados. Portanto, os cristãos não devem aceitar a falsa narrativa de que a fé deve ser separada da política. Pelo contrário, devem trabalhar ativamente para estabelecer políticas justas, leis justas ou bíblicas, né? Leis que reflitam a justiça de Deus e magistrados que reconheçam a soberania de Cristo sobre todas as nações. O papel dos crentes no mundo não é simplesmente se manterem passivos à espera da volta de Cristo, mas avançar o seu reino, aqui e agora. A teologia dos dois reinos, ao tentar limitar a influência da fé à esfera eclesiástica, acaba negando a soberania total de Cristo e abrindo caminho para a ascensão de leis e governos anticristãos. Os reformadores, né, como João Calvino, e reconstrucionistas, né, seriam os teonomistas modernos, como Rushduni, Greg Bunsen, Gary North e David Chilton, demonstraram que a verdadeira fé reformada não se restringe à igreja, mas transforma toda a sociedade. O chamado dos crentes é para subjugar a terra, discipular as nações e estabelecer a justiça divina em todas as áreas da vida. A neutralidade religiosa é uma ilusão, e os cristãos devem escolher entre obedecer a Deus ou construir uma sociedade conforme sua lei, ou permitir que o humanismo e a impiedade dominem. Cristo já é rei, ele governa sobre todas as nações, e seu governo se manifestará plenamente na história. Cabe aos crentes cumprirem seu chamado de serem instrumentos ativos na implementação do reino de Deus no presente, vivendo e influenciando o governo divino sobre a terra. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.